Vamos. Glória a Deus, aleluia. Que bom poder estar novamente com todos vocês. Meu nome é Davi Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, em Zurich, Suíça. E cada semana estamos estudando a palavra de Deus, estudando as parábolas de Jesus. Assim que fique conosco en estos minutos donde vamos a continuar aprendiendo, aleluya, mais da maravillosa palavra de Deus. E como sempre, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor tome esta reunião, tome este estudo e que teu Espírito, aleluya, nos ajude a compreender e a entender. Toca nossos corações para que podamos, Senhor, também experimentar teu amor, tua paz e perdoa todos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, como estava falando, hoje vamos a estudar outra parábola de Jesus, que é a parábola da semente de mostarda. Esta parábola la encontramos en Lucas 13, 18 a 19. Somente son 2 versos, mas, como sempre, para compreender a parábola de Jesus, temos que conhecer o contexto. ¿Y cuál es el contexto de esta parábola que encontramos en Lucas 13? Ven, Jesús estaba ensinando en una sinagoga no sábado, ¿sí? Y él vio una mujer, a palavra de Deus dice que ela tinha un espíritu de doença há 18 anos y ela andaba curvada. Jesús vio y eso llamó a su atención y curou a ela dessa doença. Mas a palavra de Deus diz que o principal da sinagoga ficou zangado porque Jesus curou no sábado, ao que Jesus respondeu a ele e a todos que estavam por aí criticando a Jesus que eram hipócritas. ¿Por quê? Porque se eles alimentavam e davam água aos seus animais também no sábado. E então Jesus pergunta por que esta mulher não deveria ser libertada de sua doença, sendo ela filha do Abraão. E então Jesus conta esta parábola. Então temos que compreender bem por que Jesus fala esta parábola e o contexto é este. Ele está falando em uma sinagoga, ele está ensinando a palavra a uma mulher com a doença. A palavra de Deus diz em algumas traduções que ela tem um espírito de enfermidade. E ela, quando vem, ora por ela e é sanada. Mas em lugar de que o principal da sinagoga e muitos que estavam lá glorificaram a Deus, começam a queixar porque ele faz isso em dia de repouso. Então vemos aqui como, infelizmente, para alguns naquela época era mais importante a lei e os mandamentos, aleluia, que as pessoas. Ok? Então Jesus fala da seguinte parábola. Es muy importante este contexto para poder comprender, aleluya, esta parábola. Dice, él pues decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué o compararé? Aquí tengo que hacer una pausa, porque Jesús usa comparações com o reino de Deus. Você vai encontrar que em muitas ocasiões Jesus fala, o reino de Deus é como, compararé o reino de Deus a... Jesús usó esa frase del reino de Dios en diversas ocasiones para explicar cómo funciona o seu reino. ¿Cómo es seu reino? Cuando él le dice, falaba muchas veces, o reino de Deus está perto, o reino de Deus llegó até vocês, o reino de Deus está próximo de você, era porque ele é o reino de Deus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Tá? Quando Jesus falava, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo, era porque ele está próximo. Suas palavras e milagres fazem parte desse reino. Aleluia. Quando nós nos reunimos, aleluia, em nome do Senhor Jesus, estamos congregados em seu nome, e ele prometeu que estaria conosco, ¿verdad? Sabemos que es una expresión, aleluya, que acontece por medio da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está à destra do Pai no reino dos céus. Amém? Então, ele está, não fisicamente, espiritualmente, está conosco quando nos reunimos.
Então, o reino de Deus está, aleluia, no momento que cultuamos a Deus, no momento, aleluia, que estamos adorando, no momento que estamos glorificando o Senhor, no momento que estamos orando juntos, no momento que estamos escutando a palavra de Deus, lá está o reino de Deus. E se lá está o reino de Deus, se lá está Jesus, podemos esperar palavra do Senhor, podemos esperar milagres, podemos esperar prodígios, podemos esperar sinais. ¿Por quê? Porque Jesús está lá. Amén. Y es por eso que cuando nos reunimos, tenemos que tener bien claro, aleluya, que cuando vamos a alguna actividad de iglesia, sea un culto, sea una reunión de oración, una vigilia, nos vamos ao encontro de Jesus. Aleluia. Vamos ao encontro de Jesus. É bom estar com os irmãos, é bom estar com a congregação, pero nosso desejo maior que tudo deve ser estar com aquele que morreu, aleluia, e perdonou meus pecados. Então, eu busco a Jesus. Quando vou para a igreja, eu busco a Jesus. Eu busco a sua presença. Eu busco, aleluia, a sua palavra, em seus ensinamentos. Eu busco, aleluia, seus milagres. E claro, Deus usa ao pastor, usa irmãos para falar, para ministrar. O Senhor usa a seu corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, portanto, o reino de Deus não é apenas o céu ou o futuro do seu reino aqui na terra, mas também onde existe um povo que adora a Deus, que adora seu nome, que se rende a Ele e que lhe obedece. Amém? Então, Jesus fala que é semelhante ao reino de Deus e a que eu compararei. Então, aqui, aleluia, está falando não de algo que vai acontecer no futuro, sino que está falando da sua igreja. Amém? Está falando da sua igreja, porque onde estén dos ou três, Ele está e aí está o reino de Deus. Versículo 19 diz: é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Então, eu tenho que dizer sobre isto que existen duas interpretações desta parábola, e aqui donde eu vou deixar que você, verdade, com a sabedoria, direção do Espírito, você tome qual é a interpretação que talvez mais se aproxima, aleluia, ao lo que Jesus falou. Uma dessas interpretações, a mais conhecida, diz que Jesus compara o seu reino a uma semente muito pequena, que é o grão de mostarda. Ele seria esse grão de mostarda que morre, mas que dá o fruto, um crescimento tão grande que se espalha pelo mundo e influencia até atingir as partes mais altas da sociedade. Essa é a interpretação mais geral, mais conhecida deste texto. De que, aleluia, ele é esse grão de mostarda pequena, mas que, aleluia, é sembrada, pero crece. Como a igreja, ¿verdad? Que ha crecido tanto, que ha crecido de tal manera, aleluya, que se ha esparcido por todo el mundo, que son muchos los que ya conocen el evangelio de Jesús, que ya conocen, aleluya, a palabra, que ya conocen a Jesús, y que no importa o alto que las personas puedan estar, dice que hasta las aves dos céus van y aniñaran a aves dos céus para la verdad de llegar a ciertas alturas. Essa é uma interpretação geral. Muitos interpretam assim, acreditam que isso é o que está falando Jesus. E é possível que seja assim. Amém? Não estou dizendo que não seja. O que acontece é que há outra interpretação que a mim, pelo menos, me deu que pensar. E a ver se você também dá que pensar. Outra interpretação diz que, devido ao contexto do texto, lembre-se cuál es el contexto. Jesús está en una sinagoga, está ensinando, una mujer llega con una doença, Jesús sana, mas infelizmente o principal da sinagoga e muitos se queixam de que Jesus cura essa mulher no sábado, e Jesus fala: hipócritas, você ajuda os seus animais no sábado, eu não vou
ajuda esta filha de Abraão, ¿verdad? E a palavra aí termina, essa história termina de que ficaram envergonhados, mas outros estavam alegres pelos milagres do Senhor Jesus. Então, há uma interpretação diferente, não tão diferente, pero que dice que debido a ese contexto debería ser considerado como una descripción da corrupción na comunidade do reino. Voy a repetir esto. Este texto, esta parábola, debería ser interpretada como una descripción da corrupción na comunidade do reino. ¿Por qué? Primeramente porque o grão de mostarda es una planta que, como dice aquí, creció anormalmente como un árbol tan grande que en seus ramos se aniñaran a saber dos seus. Então, a planta da mostarda realmente no crece tanto como para que los pájaros, ¿verdad? Las aves aniñaran en sus ramas. Entonces, en algunas parábolas anteriores, cuando Jesús fala dos pájaros, él lembra aquella parábola do semeador, que él va tirando, ¿verdad? A semente, y dice que una cae no camino y le llegan los pájaros, aves, y comen. Y él fala que esos son los emisarios de Satanás que roban a palabra. Pues esta interpretación dice que cuando fala de esas aves, está hablando de emisarios de Satanás que colocan a su casa en ese reino anormalmente crecido, que creció tanto como un árbol cuando realmente a mostarda, o grão de mostarda, da una planta no tan grande como un árbol. Entonces, la planta de mostarda generalmente no crece além do que se llamaría un arbusto. En su tamaño normal, dice que sería prácticamente improbable de la nidificación para pájaros. O grande crecimiento semelhante a un árbol de esta semente de mostarda describiría algo que no es natural. Y esta interpretación dice que esta parábola entonces describe con precisión o que a comunidade do reino se tornou nas décadas e séculos após a cristianização do Império Romano. ¿Qué aconteció? Pues que a igreja cresceu tanto que os governos humanos se tomaram aliança com a igreja. Quando o governo humano fez aliança com a igreja, então aí se corrompeu, llevó a corrupção a igreja. E aí donde encontramos, ¿verdad? Como prácticamente a Biblia fue sacada da igreja, como en nome de Jesús, en nome de Deus, fizeram cosas terríveis. Llegó un tiempo de muita oscuridad espiritual para el mundo, muita oscuridad espiritual para la propia iglesia, cuando la iglesia se convirtió en un gobierno. ¿Sí? No quiero decir nombres, mas você já sabe do que eu estou falando. Quando o governo humano toma o controle da igreja, chega a corrupção. E isso aconteceu em muitos séculos. Isso não significa que nesses séculos, aleluia, não havia igreja. Eu acredito que havia crentes. Eu acredito que em tempos mais oscuros da cristiandade, habían crentes, habían filhos y filhas de Dios, mas não o poder dessa igreja era tão forte que se você não falava e não obedecia às tradições, às costumes que ensinava, pues você era inimigo dessa igreja. Então, essa igreja cresceu anormalmente, segundo esta interpretação, como esse árvore, y con una influencia y un dominio tan grande que hasta esas aves que en otras parábolas representan los demonios hicieron niño, aleluya, para mucha corrupción.
Então, eu quero deixar aqui estas duas interpretações porque acho que são muito interesantes. Realmente, ambas são certas, no sentido de que realmente a igreja cresceu muito. A igreja do Senhor ha crescido tanto que graças a Deus, pela misericórdia e o amor do Senhor, são poucos os países onde não se conhece de Jesus, ou as pessoas não têm liberdade para poder ler a Bíblia. Cada vez são menos os países. A palavra de Deus se ha traduzido a inumeráveis idiomas, dialectos, e cada vez mais as pessoas têm, aleluia, acesso à palavra de Deus e mais com o internet, mais com o internet. Então, realmente a igreja do Senhor ha crescido e Apocalipse nos fala de que ele, João viu uma quantidade, a igreja dice como areia do mar. Então, realmente a igreja cresceu. Não podemos dizer que essa interpretação não é correta. Realmente é assim, a igreja cresceu. Mas, en el contexto da parábola, donde vemos corrupção dentro, ¿verdad?, do sacerdócio de Israel, que en lugar de adorar e alabar a Deus pelo milagre feito na pessoa dessa mulher, eles estavam consume com celos da lei, dos mandamentos, mais que do amor e a misericórdia do Senhor. Eu acho que ambas interpretações estão corretas. Para mim, esta segunda interpretação, que eu não conhecia realmente, me ha dado muito que pensar, porque realmente foi assim também. Então, o que podemos aprender dela? Bem, de acordo com o contexto anterior, nada e ninguém irá para o crescimento do reino de Deus. Nem os religiosos, nem o poder mundano, nem o poder das trevas, nada irá parar o crescimento do reino de Deus, isto é, que sua igreja. Amém? ¿Por quê? Porque é Deus quem sustém, Deus é quem salva, Deus é quem cuida, Deus protege. Ninguém vai ir para o crescimento da igreja. Isso é assim. Mas também nós temos que ter cuidado para que este crescimento, algo que debe ser natural, não se converta em algo antinatural ou anti-espiritual. Como pode acontecer? Quando a igreja é governada pelos desejos humanos. Quando a igreja é governada pelos desejos, pelas emoções, pelos planos, pelo coração humano e não pelo Espírito de Deus. Então temos que ter cuidado disso. Porque quando a igreja é governada pelos desejos humanos, sempre haverá uma porta aberta para a influência do maligno. Isso sempre vai acontecer, sim? Ninguém pode dizer, eu estou fazendo isto porque eu tenho amor no meu coração e o inimigo não pode entrar. Não, isso é impossível. A única maneira de nós poder resistir ao maligno é submeternos a Deus. Amém? Você não pode resistir ao inimigo se primeiro não se sujeita, não se submete a Deus. Se não se submete a Deus, você não tem poder, aleluia, para resistir ao inimigo. Isso está claro no Tiago. Amém? Então, temos que submeter nossos desejos, temos que submeter nossos planos, temos que submeter até lo que nós podemos pensar do que a igreja, o crescimento da igreja, submeter ao Espírito de Deus, para que o crescimento da igreja seja natural, conforme a la vida do Espírito. Amém? E não seja algo antinatural ou anti-espiritual. Então, eu acho que podemos acreditar en estas dos interpretações desta maravillosa parábola que o Senhor falou. E estas são dessas parábolas que o Senhor falou a muitos para que escutaram, mas não entenderam. Mas glória a Deus que nós podemos agora sim entender o que estava falando Jesus. A igreja, ninguém vai poder que a igreja cresça, mas também temos que ter cuidado, sobretudo aqueles que estamos em certa autoridade dentro da igreja, de não tomar decisões para com a igreja pelos desejos humanos, pelo desejo do coração humano, mas sim pelo Espírito Santo. Amém?
Gloria a Deus. A próxima semana, se Deus quiser, vamos a continuar con otra parábola que son os convidados para a festa de casamento. Uma parábola também muito conhecida e que fala, verdade, do momento em que vamos a entrar, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Que acontecerá nessa parábola? Vamos a aprender na próxima semana. Pai amado, muito obrigado por este tempo, na tua presença, muito obrigado pela tua palavra. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe poderosamente a cada pessoa que escutou, aleluia, esta palavra. Y que el Señor nos ayude a vivir no espíritu. Señor, tanto si tenemos autoridad o no tenemos autoridad delegada por Dios en la iglesia, Señor, sabemos que no podemos vivir segundo a carne, mas sí segundo o espíritu. Obrigado porque tu obra crece, porque tu iglesia crece. Aleluya. Ven pronto, Señor Jesús, a tu iglesia te espera. Amén y amén. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluya. Lembra, si vives aquí en Zurich o perto de Zurich, estás cordialmente invitado a nuestros cultos los domingos a las 4 de la tarde. Un abrazo y que Dios te abençoe poderosamente.